Paz do Senhor, vocês que estão me assistindo, para contar meu testemunho de uma cura que o Senhor me concedeu. Há 30 anos que eu sofria, e agora, graças a Deus, eu não sofro mais. Eu tinha um problema muito grande de coluna, desde o nascimento da minha primeira filha foi que eu comecei a sentir esse problema, porque eu fiz parto cesáreo e aí, daí em diante foi que começou eu sentindo esse problema de coluna. Então, eu sentia muitas dores, eram dores assim incessantes, que não passava, aliviar, mas passar mesmo, nunca passava. Então, eu sempre vim orando, pedindo a Deus, uma cura, ia nos médicos, os médicos diziam que não tinha cura, que aquilo ali já era mesmo, também devido também ao meu processo de trabalho, que eu sempre trabalhei no ramo de costura, eu tenho uma pronta entrega, e aí eu costurando muito tempo sentada, mas e dores que eu ia sentindo. E sempre que inflamava, eu ia para os hospitais, tomava injeção, remédios, e me ensinava uma coisa, me ensinava outra, mas sempre o médico dizia que não tinha cura. Mas eu confiava no Senhor, que Deus, um dia Ele ia me curar. E os anos foram passando, e agora esse ano, fez 30 anos que eu estava com esse problema. E sempre aí tem os componentes da minha célula, que orava, minha líder, meus pastores que vinham orando, meus irmãos, cristãos também, que vinham orando, pessoas que me visitavam sempre que eu tinha esse problema, que quando atacava eu não conseguia me mexer. Teve uma época mesmo que eu me lembro que ela inflamou de uma tal maneira que eu quase que eu desmaiei, eu caí, e aí ninguém podia me tocar, ninguém podia mexer comigo, porque parecia que minhas costas assim iam abrir, era uma dor terrível. Só a pessoa que sente, uma pessoa que tem esse problema é que pode dizer o que eu estou falando. Então, o que aconteceu comigo? Quando foi tem mais ou menos 1 mês e meio por aí, que ela inflamou de novo, e dessa vez foi muito grave, porque eu não conseguia dormir, eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia ficar deitada, eu não conseguia ficar sentada, não tinha posição que eu ficasse que aliviasse as dores. E aí eu fui pro médico, chegou lá, tomei várias injeções, fiquei lá um tempo, lá em observação, tomei soro e tudo, e aí deu aquela aliviada, o pastor, eu vim à igreja, o pastor orou. Nesse tempo eu fiquei quase 2 semanas sem aguentar, até vir para a igreja, e aí minhas irmãs foram lá, me visitaram, oraram por mim, mas sempre aquele paliativo de aliviar, mas passar mesmo a dor que eu sentia nas minhas costas, não passava. Então aí quando foi no domingo do dia 15, eu orando, o pastor Paulo, quando ele terminou a ministração, como ele sempre faz, de orar pelas pessoas que estão enfermas, ele aí começou a orar, e falar para as pessoas que estavam com problema, citou vários problemas, dor de cabeça, dor nas pernas, dor no corpo, e aí ele falou, eu ali naquela oração, e inclusive eu estava intercedendo, naquele momento ele mandou fechar os olhos, mandou que todos fechassem os olhos, que a gente ia sentir o poder de Deus, a cura do Senhor nas nossas vidas ali, na vida daquelas pessoas que estavam precisando, necessitadas ali, que tivessem com algum problema. Então eu estava ali naquela hora, eu fechei os olhos e estava intercedendo pela minha mãe ali, que minha mãe também tem problema de mal de Parkinson, também devido à idade e tudo, então eu estava intercedendo ali por ela, e a dor na minha costas continuava ali. Então no momento que o pastor Paulo falou assim, você que está com dor de cabeça, eu no meu pensamento, eu falei, meu pai, peço que ele fale assim, quem está com problema de coluna, porque minha coluna está doendo tanto aqui, que eu não estava aguentando ficar em pé direito. Aí quando ele falou assim, você que está com problema de coluna, você agora fecha os olhos, você vai sentir um fogo subindo nas suas costas, você vai sentir a mão de Deus nas suas costas. Quando ele falou curando a sua coluna, quando ele falou assim,
eu comecei a sentir, né? Eu comecei a sentir uma mão, assim, aquele calor subindo da minha coluna, subindo até o alto da minha cabeça. Foram 3 vezes. Então eu fiquei ali quieta, parada, claro, para não perder minha bênção, né? Aí eu fiquei ali glorificando ao Senhor e falando com Deus baixinho, falando: Senhor, tu está me curando, Senhor, tu está me curando. E eu sentia aquele vindo assim, chegou no meio da minha cabeça, aí tornou a descer de novo, assim, tomando minha coluna, aí chegou embaixo, Deus tornou a subir de novo. Quando chegou aqui acima, eu senti, não foi arrepio, eu não senti arrepio. Eu senti assim, aquele calor junto com aquele frescor assim na minha cabeça. E foi tanto que eu achava que estava tudo piada assim. Aí eu ainda abri o olho assim, eu falei assim: Senhor, se o pessoal abrir assim os olhos, eu estou contando o que aconteceu. E ver, aí eu lentamente passei assim a mão na cabeça, o cabelo, graças a Deus o cabelo estava no lugar. Aí eu fiquei ali glorificando a Deus, mas aí na hora que terminou ali, eu fiquei tão impactada, eu fiquei tão surpresa. Sabe quando assim, tipo assim, uma festa de aniversário, você recebe, que você tem aquela surpresa, você não está esperando aquela surpresa, e de repente você chega assim, e alguém faz aquela surpresa para você. Então eu estava me sentindo assim, uma surpresa tão grande que o Senhor me fez, que eu agradeço tanto a Ele, que aí eu fiquei quieta ali, parada. Falei: Senhor, tu me curou. E sentei, fiquei ali alguns minutos assim, as meninas começaram a se despedir tudo. Fui para casa, ainda assim, com aquele refrigério, aquela coisa assim, sabe mesmo, aquela surpresa. Aí quando eu cheguei em casa, aí eu fui pro meu quarto, aí e tranquei a porta e cheguei assim, eu falando com meu filho, cheguei na frente do espelho e falei: Senhor, tu me curou. Senhor, tu me curou. E aí eu comecei, irmãos, a fazer assim vários exercícios, coisas que eu não tinha condição de fazer, como abdominal, essas coisas assim que eu não fazia de jeito nenhum, me abaixar, de jeito nenhum não fazia, porque às vezes quando eu tentava fazer, eu não conseguia, às vezes nem me levantar, tinha que as pessoas me ajudar. Então ali eu pude ver o poder de Deus na minha vida, pude ver que eu esperei 30 anos, mas eu não deixei de confiar no Senhor. Eu não deixei de crer que esse Deus que nós serve é um Deus que cura de Deus. Quando a gente começa a obedecer aquilo que Deus, um chamado, um mandado que Deus tem nas nossas vidas, então Deus também começa todo o processo, né? E a gente crê, acima de tudo a gente tem que crer, confiar, né? Que Deus pode todas as coisas. Então eu esperei esses 30 anos com paciência, né? Orando, buscando, clamando, pedindo ajuda. O meu pastor Paulo orou muitas vezes por mim. Eu me lembro mesmo que teve um domingo de manhã que eu vim, foi um dia que eu consegui vir para a igreja. Aí ele colocou as mãos, orou, aliviou um bocado, mas a cura mesmo que eu senti do Senhor foi naquele dia. Eu nunca vou esquecer dessa data. No dia 15 de junho eu tive a minha cura da minha coluna, e hoje, para a glória de Deus, eu não sinto mais nada.